Olá, gente, tudo bom? Tô aqui para gravar mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero trazer uma situação. Eu tenho acompanhado o grande crescimento de adoção do criador de BI, né? Ou BI Builder, que é a ferramenta do Bittrex. Já gravei aqui mais de um conteúdo, mas foi mais o 24Cast, onde a gente comentou mais sobre o criador de BI, mas eu não gravei um vídeo especificamente falando sobre ele. Então, nesse vídeo, eu criei uma espécie de anatomia do criador de BI. O que que é? O que está por baixo? Quais são os componentes e como você pode usar para tirar o melhor proveito de uma das ferramentas sensacionais que o Bits colocou dentro da plataforma. Vem comigo nessa que eu vou te contar um pouco mais sobre o criador de BI. Bora! Então é o seguinte, produção, pode já pôr minha tela aí? Eu vou comentar aqui, mas depois já vou navegar aqui. O que acontece? O criador de BI, imagine que você na sua empresa usa o Bittrex 24, né, como a plataforma, e tem outro BI, whatever, qualquer BI. Mas imagina que você queira centralizar num lugar só. E aí eu quero te dar essa notícia. De fato, o criador de BI é uma ferramenta tão completa quanto vários BIs que se tem no mercado. Ele é, inclusive, quando o Bittrex colocou dentro da ferramenta, ele capsulou uma ferramenta chamada Superset, que é da produtora Apache. Se eu não me engano, é uma ferramenta open source, que já era um BI open source, e o Bittrex, ele colocou isso dentro do próprio Bittrex. Então, isso é uma informação aberta, não é um segredo, na verdade, né? Só que eles adaptaram para que o criador de BI pudesse realmente comportar todos os componentes do Bittrex. E eu criei uma anatomia, e eu acho que depois, produção, a gente pode compartilhar esse material que eu preparei aqui, aonde eu vou explicar cada um dos componentes, porque eu mesmo, né, como diretor aqui da empresa, muitas vezes eu preciso de um relatório, e aí eu precisei aprender, e fui lá estudar o criador de BI e consegui tirar bons resultados, e eu falei, eu vou pegar tudo que eu aprendi aqui e vou trazer num vídeo aqui para a galera. Então, vamos lá. Eu realmente trouxe isso como eu chamei de anatomia, porque eu fui um pouco no profundo. Então, o criador de BI é a ferramenta, porque o Bittrex tem relatórios mais estáticos, ele tem umas opções e agora tem o criador de BI. Quando eu falo agora é porque é recente, mas não tanto, acho que já faz bem mais de um ano, tá bom? E aí eu vou trazer aqui algumas informações. Primeiro de tudo, e por que usar o criador de BI? Existe no Bittrex, sim, os relatórios mais fechados, né, que são os mais rígidos, ele tem filtros e você não tem tanta amplitude, né? Só que o criador de BI, ele é mais visual, mais flexível, muito mais potente. Ele tem possibilidades, por exemplo, de você fazer query lá. Para quem trabalha com dados, sabe que o query, né, que são as SQLs, eles são basicamente um poder assim que você consegue fazer uma série de coisas. Ele roda nativo dentro do Bittrex sem você precisar exportar, trazer dados de lá para cá, apesar que tem uma coisa bem bacana que eu vou mostrar aqui sobre trazer dados externos. Custo-benefício, ele basicamente já está dentro do Bittrex, então você não vai precisar contratar nada adicional, né? Você não vai precisar pagar nada de licença, você só vai ter que ver se a versão que você está usando tem alguma limitação, mas no geral ele já está dentro do Bittrex. Então ele está disponível até aqui, ó, Standard Professional Enterprise, está até aqui já no na minha informação, tá bom? Então assim, ó, criador de BI, ele veio como um complemento das outras ferramentas que se tem dentro do Bittrex em relação à visão de dados, né? Ele tem lá dashboards já que são mais estanque, tem os relatórios padrões, né, que são relatórios que eu chamo mais tabular, e o criador de BI ele vem com essa proposta de ser de fato um BI dentro do Bittrex 24, tá? E é nativo, tá, galera? Ele realmente é nativo. Você pode usar o criador de BI. Se você já tem o seu Bittrex, seus planos, né, Standard Professional Enterprise, você já tem o criador de BI. Eu gravei até um episódio aqui com o Éder, que é um dos nossos especialistas aqui, onde ele trouxe. A gente fez essa pesquisa até conversando com outras empresas falando disso, né? Pô, faz sentido investir no criador de BI mesmo, tal, ele é bom? E assim, a resposta é sim, faz sentido, funciona muito bem, atende, ele posso dizer que chega no padrão da maioria das ferramentas de business intelligence do mercado. Então, e para pensar, quando você vai dentro do Bits, né, você procura lá criador de BI ou BI Builder, ele vai trazer já um monte de dashboard padrão. Então você basicamente já começa com coisas prontas lá. E uma dica de ouro aqui é o seguinte: assim como no próprio Bittrex, o poder lá dentro está sempre nos filtros, né, que ele chama lá de data range, onde você coloca os períodos do teu relatório. Até lá no marketplace do Bittrex, até trouxe aqui exemplo, existem vários relatórios prontos, né, vários dashboards prontos. Tem de lead, tem de deals, tem vários mesmo, assim, ó, deve ter uns 10. Então você pode pegar esses
relatórios, né, esses dashboards lá do catálogo do Marketplace, importar já sai usando. São visões que eles olharam muito para o padrão, né, de mercado, aí você já tem o começo. Óbvio que eu vou mostrar algumas regras em relação a isso. Mas, primeiro de tudo, quando você vai lá dentro do Bitrix, você procura, né, como criador de BI ou BI Builder, e você já vai entrar lá nos dashboards, vai ver os relatórios lá. E lembrando que no Marketplace você tem muitas opções. Quando você começar, é, é bem importante que você, óbvio, né? Se ele pedir o usuário e senha, você usa a senha do Bitrix, tá? A sua senha normal do Bitrix é a mesma coisa. Se pedir, mas geralmente o login é totalmente automático, tá? Ele, nas próximas vezes, é bem provável que não vai pedir senha. Ele trouxe aqui como ilustrado, porque pode acontecer com você ali. E agora eu vou trazer a anatomia mesmo. Agora vamos um pouco mais profundo. E depois eu até vou entrar aqui no Bitrix para mostrar como funciona na prática. Quando você vai criar um dashboard por baixo, ele tem primeiro, o dataset. O que é o dataset? É a fonte de dados. É aonde você vai buscar o dado para criar o teu dashboard. Então, lá no dataset tem basicamente todos os dados do Bitrix 24, seja as tabelas e campos, né, que são padrão do Bitrix, ou seja os campos que são específicos, são os campos que você criou para a tua empresa. Tem as duas coisas lá. Isso é muito legal. Então, quando você vai, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui também, que eu acho que é bacana pegar aqui dataset. Então, eu vou mostrar aqui também, tentar cruzar ali a minha apresentação. Então, quando você vem aqui no BI Builder, no criador de BI, você vai ver que tem os datasets. Os datasets são as origens, então você pode procurar aqui. Então, por exemplo, eu vou procurar aqui DIL, né? Então, ele vai trazer aqui, tem vários DILs, ó, DILs Active, tem CRM DIL, que é o principal, deve ter DIL Products, né, que são os produtos. Então, vai estar tudo aqui, ó. O Stage Story. O que é o Stage Story? Todos os dados, conforme o seu deal foi mudando de fase, ele guarda. Isso aqui é uma coisa que muita gente pede, inclusive, para poder fazer métricas de quanto tempo, em média, o negócio fica em cada fase. Então, isso aqui. Então, tem tudo aqui dentro. Então, você tem alguns filtros, né? Você pode pegar aqui por database, que é o Trino, né, que é o database que eles chamaram, por Warner, porque tem mais pessoas que pode criar, por data de modificação. Eu acho que o mais fácil é vir aqui e colocar o nome, né? Se você colocar aqui tasks, por exemplo, vão vir todas as tabelas, né, vamos chamar assim, em relação à tarefa, tá vendo? Tem a parte de flow, tem a parte de deadline, tem a tarefa específica. Então, esses aqui são os datasets. É a primeira parte bem importante para você trabalhar com o criador de BI. Como eu disse, é a parte, voltando aqui para a minha apresentação, é a parte que é a fonte de dado, é a origem. Ah, mas eu queria trazer dado externo. Falarei disso na sequência. Mas aqui para trabalhar com dados do Bittrex, você usa o dataset. Depois, de fato, ele vai para o dashboard ou canvas, né? Que é a área onde você faz o drag and dropping ali. E o terceiro, na verdade, o dashboard já é o consumo final, quando está pronto, e o terceiro são charts, que é onde você monta o seu gráfico de fato. Então, por baixo, basicamente, do criador de BI, você tem esses três componentes importantes: o dataset, os dashboards, né, ou Canvas, que já são o produto final pronto que você já criou, ou você baixou do Marketplace, e os charts, charts e sets, onde você prepara o teu gráfico. Para ilustrar isso, também vou mostrar aqui para vocês, compartilhar, voltando aqui de novo. Então, por exemplo, se eu escolher aqui task, eu vou escolher text, ele já vai diretamente para você criar o chart, né? Então você vai pôr o nome aqui, vídeo Robuca. Então tá aqui o vídeo, o charts, né? E aqui tá aqui o task, tá vendo como sendo a origem, e aqui todos os campos. E ele separa, né? As métricas, para quem trabalha com BI, é importante estudar sobre isso. Tem diferença entre métrica, dimensão e tudo mais. Não vou me aprofundar nisso, mas tem a diferença. E aqui tem os campos que você pode selecionar. E aí é drag and drop. Você pode ir arrastando para cá, né? Vou pegar aqui. Aí você vai arrastando os campos que você quer, description, title. E se eu fizer um teste, métrica, eu posso colocar aqui um contador, por exemplo, né? Se eu colocar aqui como métrica, por exemplo.
Vou fazer um teste aqui de criar, mas antes disso, olha só, tem uma coisa bem importante que eu até falei já, que são os filtros, que é bem importante que você coloque o filtro. Então, aqui, quando você vai no filtro, geralmente o filtro vem como padrão, tá? É importante você manter. Você vem aqui no filtro e pode colocar. Eu quero, por exemplo, tudo que aconteceu, tudo que foi criado no ano corrente. Eu vou salvar aqui. Vou pegar aqui, só para testar, 50 registros e vou mandar ele criar um chat aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Então, essa é a parte, os primeiros passos. Tá aqui, ó. Ele criou no tabular, né? Deixa eu rodar aqui de novo. Ele, inclusive, tem um exemplo aqui, o sample, né? Onde ele faz uma query mais limpa para você ver os campos que tem ali na tabela. Deixa eu arrumar aqui. Ó, aqui tem todos os campos. Então é legal até para você saber quais são os campos que você quer realmente usar, você vem aqui e seleciona. Eu acho que eu fiz alguma coisa aqui muito rápido e ele perdeu os dados, né? Eu voltei aqui sem querer. Vou voltar aqui bem rapidinho, só para ficar claro aqui o meu exemplo. Então eu vou rodar aqui um chart, porque não tinha dado. Aqui vai ser uma tabela, eu coloquei aqui 1000 registros, né? Deixa eu baixar aqui para 50 ou 100, para ser mais rápido. Isso é uma coisa que é legal quando você está criando, né? Não se preocupar tanto com a quantidade de registro, né? Mas muito mais a preparação. São dicas que vai te ajudar a ganhar velocidade. Então aqui eu coloquei só limitado a 50 linhas. O gráfico eu coloquei como tabela, mas tem vários outros. Se você for aqui em View Charts, você vai ver que tem as opções, né? Todos os charts, e aí tem alguns que já estão depreciados, que não estão usando, e os mais populares você pode escolher eles aqui, tá bom? Então, voltando lá na minha apresentação, que é bem importante, quero seguir a minha linha de raciocínio. Basicamente, quando você for trabalhar com um criador de BI, você tem que entender isso, que vai ter o dataset, que é a origem dos dados, vão ter os charts e os sets, onde você vai escolher qual tipo de gráfico, qual filtro, quais os campos que você quer trabalhar, e por fim, o dashboard ou o canvas, que é basicamente a parte final. E aí, olhando um pouco mais profundo nessa arquitetura, o que acontece? Lá nos datasets, né, você vai encontrar, aqui está até o exemplo, né, os dados. Então, por exemplo, que CRM Deal vai ter lá os dados os campos principais, né? E existe um outro chamado CRM Deal UF, e lá estão os campos personalizados. E aí você tem que fazer com que eles se encontrem ali, né? Faz uma query, que depois também vou mostrar aqui. Então, ele separa basicamente os campos nativos dos campos personalizados, inclusive para ter performance, tá? E os relatórios que você for olhar, que já está pronto, você até pode usar isso como exemplo, você vai ver que ele já traz isso é como um exemplo para você até copiar, que é bem interessante. Então é importante você saber, eu não estou encontrando os campos que eu criei personalizado. Ele vai estar no CRM de UF. E no lead, CRM lead UF, né? Porque o Bittrex ele tem esse UF na frente dos campos personalizados. Então é importante você entender essa arquitetura que vai te ajudar na hora de você criar os seus relatórios. Uma outra coisa que tem também que é bem bacana, que o Bittrex colocou, é a possibilidade de você importar dados. Exemplo, eu estava agora recente criando uns relatórios para o meu time, aonde eu trouxe, a gente tem a meta de vendas, eu trouxe as metas que foram criadas numa planilha, né, normal, e eu trouxe para cá. Eu criei, tem até aqui, ó, eu criei a meta aqui, ó, meta CRM 2026, onde eu peguei de uma planilha, gerei um CSV e importei para cá. E eu criei um dataset com esse dado para poder cruzar. Então, eu tenho o que foi feito, né, de vendas versus as metas, né, porque as nossas metas têm algumas coisas ali, eu trouxe esse dado para poder complementar. Uma coisa que é muito legal e pouca gente tem usado, até que tem um exemplo, nós também aqui na CRM Think, a gente usa uma ferramenta chamada Tflux, que é uma ferramenta para tickets, e a gente fez uma integração via API, tanto do ticket quanto do Conta Azul. Então a gente criou através de uma API do próprio Bittrex, que tem essa possibilidade, tá? Inclusive se você precisar de ajuda, pode fazer contato com a gente. Imagine que você tem dados externos e você não quer ficar importando na mão. Existe sim uma possibilidade lá no hub de análise de você criar uma integração com dados externos, seja do teu RP, seja
de qualquer dado via REST que você já consegue. E nesse caso aqui, do Conta Azul, ele busca o dado em tempo de execução. Isso é bem bacana, não precisa ficar importando, né? Tem um formato que está lá na documentação da API, tá? Inclusive, a gente pode deixar no descritivo aqui a documentação da API. E aí você faz essa integração e basicamente o dado ele ficam sendo sincronizado. Eu achei isso sensacional. O Bittrex realmente acertou. A outra opção mais simples, de fato, se você quiser importar dado, é fazer por CSV, tá bom? Então tem essa possibilidade. Você cria um dataset com dados externos. Lembrando, né? Os dados que são do Bittrex já está lá dentro, isso você não precisa se preocupar. O que você tem que se preocupar é se você quer pegar um dado externo e importar para cá. Aí você tem a possibilidade de usar ou um CSV ou fazer uma integração, como a gente fez aqui, tanto que ele coloca ali a fonte REST, né, que é o REST API, ou né, CSV. Então a gente já tem usado isso aqui com muito sucesso, tem funcionado muito bem. Fica mais essa dica aí para quem está trabalhando, vai trabalhar com o criador de BI. Uma outra coisa que é um grande poder é o laboratório de SQL. Então, por lá você consegue criar uma query, né? Hoje em dia tem aí tanto o próprio Copilot do Bittrex, que você pode criar lá um Copilot, você pode criar um agentezinho lá para te ajudar com queries, né? E ele vai montar a query para vocês. Eu falo porque eu uso aqui também. Então, lá na ferramenta de Lab, que eu vou mostrar aqui na tela, ela tem uma forma de você criar, né? Aquele está baseado no Trino SQL, que você consegue cruzar dados, fazer correções, fazer cálculos complexos. Fica muito bacana. Deixa eu compartilhar aqui também, para a gente tentar sempre materializar o que eu estou trazendo aqui. Vamos lá, voltando aqui para essa tela. SQL Lab. Vai ver aqui que eu tenho vários SQLs abertos aqui, ó. Deixa eu pegar Opa, pegar um novo aqui que é melhor. Aqui na tabela você vai criando várias tabs aqui, né? Então o que acontece? Tem aqui o select, eu posso vir aqui e fazer um select asterístico from, aí ele já vai trazer na tabela, ó, CRM deal. Deixa eu só colocar aqui top 50, só para ele trazer só 50 dados. Deixa eu ver o que eu errei aqui. Vamos limitar aqui, assim que é melhor. Então aqui eu fiz um select asterístico, né? Que é um select, quem já brincou sabe isso. E aqui ele mostra todos o histórico de cada query que você foi mudando e aqui um preview. Se você quiser saber, eu quero saber qual coluna que eu uso, qual é o dado que tem na coluna. Aí tem um preview aqui de toda a tabela. Aí vocês vão ver que não tem aqui, óbvio, os campos personalizados. Então aqui você pode fazer um select normal, você pode fazer um select cruzando, né? Com o deal lá, o F, tá vendo? E aí você vai juntar aqui, né? Como é que junta? Provavelmente aqui é deal.id, que é igual a crm deal uf.id. Provavelmente são os dois campos que se cruzam. Aí se eu fizer aqui um run, é que aqui eu estou colocando, tem colunas iguais, né? Aí eu tenho que colocar aqui crm underline deal.id e lá na crm deal uf, eu não sei quais campos tem lá. Deixa eu ver. Pegar um campo aqui, ó. Pô, os nomes dos campos são difíceis, né? O Bittrex não ajudou a gente nisso. Então tem aqui ponto uf underline crm underline 15 08 97 32 96 48. Vamos ver se vai. Tá boa. Tá dando erro aqui, devo ter feito alguma coisa errada. Ah, tá, tem um asterisco aqui. Isso aqui, gente, quem mexe com SQL sabe que eu trabalhei no passado, muito no passado, com SQL, né? Não é hoje o meu dia a dia, confesso, acho que coloquei 2 vezes, vamos ver se era isso. Tá dando erro aqui ainda, eu tô dando algum vacilo, tá? Mas assim, aqui é muito mais para ilustrar. Não encontra. Aqui tem a coluna ID, não achou a coluna ID. Não, mas tem a coluna ID aqui, né? Deal ID, ó, tá vendo? Aqui a coluna chama Deal underline ID, ó. Agora vai dar boa. Não vai dar boa. A coluna tal, tal, tal não existe. Provavelmente coloquei o número errado, né? Dei algum vacilo aqui. Então, eu só quero mostrar aqui para vocês as possibilidades, né? Você vê que a possibilidade aqui é muito grande. Não sei se dá para copiar e colar aqui. Pior que não dá. Mas você tem muitas possibilidades, de fato, né? A query, quem sabe realmente mexer com query, o céu é o limite. Dá para fazer muita coisa aqui. E aqui você pode salvar essa query, né? Tem aqui, pode salvar e reutilizar. Você pode juntar as tabelas.
Uma query, ele vira um dataset, né? Você vai dar nome depois para ele, ele vai virar um dataset quando você salvar aqui. Então, quando você salvar com um dataset, é como se ele cruzasse os dois dados e no final te entregue já os dados cruzados. Isso aqui serve demais, ganha muita velocidade. Muita velocidade. Isso era uma coisa que muita gente pedia, né? Ah, como é que eu acesso os dados lá do Bittrex diretamente? Agora, né, a API não, você não consegue fazer isso aqui na API diretamente, mas agora você consegue fazer pela query. Então, o SQL Lab é uma ferramenta bem poderosa mesmo. Eu tenho várias queries abertas aqui que eu estou mexendo e que já viraram um dataset para mim trabalhar com os meus relatórios. De novo, se você tiver dúvida, né, se você for iniciante, assim, no mundo das queries, usa a tua inteligência artificial aí como base, ou até o Copilot do Bittrex que vai te ajudar. Você pode pegar esse comando aqui, jogar lá, aí ele vai te mostrar o erro. Eu sei, porque eu já brinquei disso aqui, super ajuda, tá? Então, o SQL Lab é também uma ferramenta mega importante para você tirar proveito aí do criador de BI. Vamos para uns truques aqui bem importantes, né? É sempre importante você colocar nomes lá bem claros para você usar depois, deixar bem com maior clareza. Então ali tem até um exemplo de um select aqui, né? Que você pode select data create as, que é o nome que ele vai colocar de saída, criado em. Exemplo, né? Então, você não precisa deixar os nomes que tem lá. Isso aqui também é uma função basicamente do SQL, é quase que um padrão. Quando você usa os campos, você coloca sempre um as, né, para você ter um campo com maior clareza. E a outra coisa bem importante, porque até se o Paulo ver esse vídeo aqui do PHP, mandar um abraço para ele. Ele foi um cara que desbravou bastante, criador de BI também. O PHP é um outro parceiro, o Bittrex também. E sempre lembrar da questão do fuso horário. Por quê? Porque o Bittrex trabalha com fuso horário, ele está fora do país. E aí você tem que sempre que colocar lá a parte UTC. Então tem aqui até OR, -3, tal, tal, tal. Aqui também é um exemplo. Já copio isso daí para você usar nos seus relatórios, tá? É bem importante você corrigir, porque às vezes a diferença do teu relatório pode estar só no fuso horário. Então fica essa dica aí também, tá? Tem alguns códigos secretos, né, que a gente trouxe aqui, mas que é bem importante para você trabalhar. Também tem isso lá na documentação. Aliás, se você quiser uma documentação completa, procura aí na internet por Superset Apache Documentation, ou documentação que você vai ver um help bem grande lá e o que funciona lá no help vai se trazer para cá também. Tem alguns momentos que você precisa fazer. Por exemplo, um campo que é texto virar número ou vice-versa. Então tem comando tipo esse aqui, ó, trycast faz isso. Tem alguns comandos que você vai precisar estudar e buscar, até a IA pode te ajudar, para você trabalhar com essa mudança de dado. Ah, mas por que isso acontece, Romualdo? Porque às vezes um dado ele está gravado dentro do Basic, por exemplo, com um ponto, um número. Só que aqui no Brasil, as casas decimais é a vírgula, aí você vai ter que fazer alguns tratamentos para o dado ficar correto nos teus relatórios. Então é importante, você não vai ter como fugir de trabalhar com algumas conversões, tá? Tanto de texto, tanto de data. Então fica essa dica, dá uma olhada lá nos comandos. Tem vários, tem vários. Aqui TryCast é um deles, né? Mas tem vários outros para você trabalhar tanto com personalização de texto, quanto para personalização de número, quanto para personalização de data. Então, para quem está trabalhando com criador de BI, isso aqui também é bem importante, tá? E aqui uma parte poderosa, que foi até que eu fiz ali, que é a parte dos join. O que é os joins? Que são os relacionamentos ali no lab, né? Para você criar um dado baseado na união de dois ou até mais. Então você pode pegar dados básicos do DIL, a parte ali dos teus campos personalizados, unificar, que foi basicamente o que eu mostrei ali, e que eu não uso left join, right join, eu prefiro usar na maneira que eu mostrei ali, né? Já fazendo igualdade e tal. Mas se você não conhece de SQL, não é o intuito desse vídeo. Se você quer trabalhar com dado, você vai cair em SQL. Né? Você vai cair em SQL, não tem para fugir. Eu tenho um filho que trabalha, ele é analista de dados, formado e trabalha com outro BI, e eu vejo ele direto estudando isso aqui, é bem importante, tá bom? Então, lá no Lab, você cria query, você vai fatalmente cair nesse lugar também, tá? Às vezes você quer cruzar, eu quero saber quantos leads entraram quando virar negócio. Você vai ter que cruzar, não tem como fugir, tá? Então, fica aí a dica para você brincar disso aí também. Não podemos esquecer das governanças e das permissões, né? Garantir que o criador de BI ele tem a parte de permissão para você ver quem são pessoas que vão ver o negócio no CRM, que se aparece no gráfico, quem que vai poder ver todos os gráficos, quem vai poder criar, quem vai deletar. Isso é bem importante, tá? E uma coisa que tem aqui
que o Bittrex tem quase todas as entidades, acho que a maioria, que é a permissão do BI, ela respeita a permissão do CRM, ou seja, se uma pessoa não consegue enxergar um negócio, quando ele está consumindo o dado do criador de BI, ele também não vai enxergar, ele só vai enxergar os seus próprios negócios, tá? Isso aqui é bem importante, isso aqui é a governança no Bittrex sendo totalmente respeitada. Mas a parte de acesso, ela é muito mais para você liberar o gráfico, né, de liberar os dashboards. Se ele vai poder criar, se ele só vai consumir, né, que são as visualizações, se ele vai poder editar e por aí vai. Então é uma parte bem importante que você não pode deixar de fazer, tá bom? Aqui algumas limitações e boas práticas. Tem uma latência ali de 1 hora, né? Não é instantâneo o dado, não é instantâneo. Ele tem como você ir lá manual, né, e ficar fazendo a atualização, mas tem um cache de latência ali de 1 hora, que na minha visão, eu acho que inicialmente é bem ok, tá? Checklist de segurança, né? Sempre importante testar as queries antes de salvar. Usar filtro, sempre importante até para ganhar performance. Não editar os datasets que já tem lá e não fazer um delete all, coisa parecida, né? Tem que cuidar, porque você lembra, você está trabalhando com um dado, você está aqui neste momento acessando o banco de dados. Então, são alguns cuidados para você ter e para não esquecer. Que, inclusive, quando você baixar, ó, eu achei até que estava aqui esse daqui, mas não tá, que é o seguinte, quando você baixar aqueles exemplos que tem no Marketplace, ele não vai deixar você editar, você vai ter que fazer uma cópia. Então, você cria uma cópia e a partir dessa cópia você pode mexer, incluir coisas no gráfico, tirar coisas no gráfico. Aí você vai conseguir. Então, pensando na jornada, né? Você vai consumir os dados, que são lá os datasets, vai editar, né? Vai criar lá os seus visuais, vai trazer dado ou usar o dataset e você vai ali, se você quiser, ainda tirar melhor proveito, ainda fazer os joins para poder criar isso daí, criar os seus relatórios. Voltando aqui rapidamente, deixa eu voltar na minha tela lá do criador de BI, agora aqui. Então eu mostrei os os datasets, mostrei as possibilidades de charts e mostrei o lab. E eu vou mostrar aqui, vou pegar aqui um dashboard que é padrão do Bittrex. O Bittrex tem vários padrões aqui. Vou pegar esse aqui, fluxo. Esse aqui é um fluxo padrão, né, do Bittrex. Né? Então você pode colocar ele como padrão. Você pode vir aqui também salvar ele, salve as. É aqui que eu falo que você faz uma cópia dele e mexe na cópia. E aí os charts aqui, quando você vai editar esse aqui, ó, tá vendo? Eu não consigo editar, porque ele é um padrão do Bittrex. Se eu quiser editar, eu vou ter que salvar como e editar. Vou pegar um. Ah, vou pegar esse aqui mesmo então. Salvar yes aqui, né? Eu vou salvar cópia, só para ter a cópia mesmo. Então tá lá a cópia. Aí eu vou lá agora no. Ó, ele já mesmo já vai direto para lá. Nem preciso ir. Tá aqui a cópia. Agora sim eu consigo dar um edit no dashboard. Então eu venho aqui, posso editar. Tá vendo aqui tem os charts, tem aqui cada um dos componentes que ele criou. E aqui outras possibilidades de charts. Eu posso incluir, tirar. Posso vir aqui, não quero esse aqui, não quero esse aqui, não quero esse aqui. Aí eu vou mexendo conforme eu quero aqui dentro, né? Aí aqui é onde você realmente vai cruzar o dataset com. Aqui, na verdade, você já criou o charts, que é ligar o dataset e a partir daquele dataset criar um chart, né, que são os componentes de relatório, e aqui dentro você junta todo ele para montar os seus dashboards, né? E aí, o que é legal é que você consegue criar páginas, né? Ele também tem páginas, também você pode adicionar. O criador de BI é uma baita ferramenta. Esse aqui é um vídeo mais onde eu trago anatomia e te entregando os primeiros passos. Aí te convido a se aprofundar, que eu tenho certeza que com algumas horas de estudo você pode tirar muito proveito de criador de BI, de verdade. Você pode tirar proveito. É uma ferramenta sensacional. A gente tem usado bastante aqui. Quero tentar não entrar em um que tem dados aqui, porque é óbvio que aqui já é basicamente um ambiente real, né? Vou pegar aqui. Tudo bem. Então aqui tem relatórios, né? Aqui não vai mostrar. Vou tentar pegar aqui do mês anterior, vamos ver se tem alguma coisa. Estou tomando cuidado porque eu estou basicamente num ambiente real. A gente tem aqui um demo que a gente faz para apresentar para os nossos clientes. Tá aqui, lembrei desse. Ó, aqui então é dados, né, fictícios que a gente inclusive mostra para os nossos clientes aqui da CRM Fin quando eles querem
conhecer o criador de BI, tá vendo? Ó, faturamento acumulado, número ali fictício de clientes, ciclo médio de venda, taxa de conversão, tem muita possibilidade de gráfico. Tem os filtros, né? Aqui desse lado você inclui, tira filtro. Então, assim, o criador de BI é uma ferramenta sensacional, completa, vale a pena investir um tempo da tua empresa, do teu tempo criando. Aqui eu trouxe uma ideia de primeiros passos, uma meio que de fato eu chamei de anatomia, porque eu trouxe um estudo de cada componente para que você cruze e dali você faz o teu relatório. E olha como é simples você fazer o relatório. Você criar um gráfico. Você está aqui no dataset, voltando aqui, né? Olha aqui o Meta CRM que eu comentei, né? Que é um dado meu, e o de vendas, que é um dado meu, né? Específico. Então, quando eu venho aqui, pego, por exemplo, aqui, ó, soma de deal, exemplo, vou pegar esse cara aqui. Escolhi ele, vou escolher os campos, basicamente, e daqui eu já crio o gráfico. E aí eu só vou ali e vou selecionar qual é o gráfico que eu quero. Esse aqui não tem dado especificamente, mas eu posso vir aqui e escolher os outros gráficos que eu quero. Ele vai trazer o dado, você salva e ele já vai te dizer aonde você quer colocar, em qual dashboard. Você cria o nome, ele já vai colocar no dashboard. É muito rápido, muito rápido. Quando você entender de fato essa anatomia, né? Dataset, que é a origem do dado, o charts, que é onde você cria o seu gráfico com todos os campos e os filtros, e a possibilidade de criar o SQL, que também vira dataset, você já entendeu os pontos e pode seguir aí com o teu criador de BI, tá bom? Então, para fechar aqui, uma frase bem legal. Os dados contam a história, o criador de BI é a caneta, e aí, por aí você vai. Ah, eu não estou conseguindo, queria ajuda. Vou deixar aqui, óbvio, um jabazão no final. Aqui na CRM Think a gente tem um time especializado em criador de BI, a gente tem estudado, treinado isso. Além, é claro, né, a gente aqui tem um portfólio muito completo, desde assinatura, treinamento, implantação, revitalização. A gente tem a nossa comunidade com vários vídeos e materiais, tem um time de BI, um time de integração e alguns aplicativos nossos lá no Marketplace. A gente se coloca à disposição se você precisar da nossa ajuda para isso também, tá bom? É isso, queria trazer um pouco essa anatomia, que foi a forma que eu consegui estudar e aprender também dar os meus primeiros passos no criador de BI. Aqui a gente já está usando, é ferramenta do nosso dia a dia para os gestores aqui tirarem o melhor proveito do B324, tá bom? Se você ficar com dúvida, deixa no comentário aqui, também deixa no comentário como tem sido o teu processo de estudo no criador de BI, que é uma ferramenta que vale a pena. Uma vez que você aprendeu, aí você vai embora, você pode treinar mais pessoas dentro da tua companhia para usar essa ferramenta sem moderação. Gente, se você estiver aqui no YouTube, se inscreve aqui no canal para você receber outros, quando a gente lança outros vídeos. E se você puder, dar um joinha também, esse conteúdo vai chegar a mais pessoas, tá bom? Obrigado e até o próximo conteúdo.